Nossa aplicação. Bom pessoal, vocês viram que eu tenho um problema. Ao salvar o registro no banco, ele não aparece na List View. Como que eu vou resolver esse problema, pessoal? Eu vou utilizar um adaptador. Então é isso que nós vamos construir no nosso projeto. Qual é a ideia do adaptador, pessoal? Eu vou pegar os dados na minha fonte de dados e vou adaptar esses dados para a minha visão, que é a minha List View. Certo? Então nós vamos construir a classe que vai fazer essa adaptação e vamos utilizar o controlador para que ele trabalhe com esse adapter que vai fazer essa adaptação. Então vamos lá. Então aqui no projeto eu vou criar mais um pacote e vou chamar esse pacote de adapter. E nesse pacote eu vou criar uma nova classe e vou chamar essa classe de ListView Adapter. E vou fazer com que essa classe estenda ArrayAdapter com a tipagem da nossa classe de modelo. Bom, o Android Studio está me questionando, então vamos resolver isso. Vamos criar um construtor. Vamos pegar esse primeiro mesmo, depois a gente resolve isso. E nesse construtor, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dizer que esse segundo argumento aqui é uma lista da nossa classe de modelo. Vamos importar essa lista, certo? E vamos acertar a chamada do superconstrutor. Vamos colocar mais um argumento aqui. Está resolvido. Como funciona o adaptador, pessoal? Eu recebo a fonte de dados aqui no construtor, ok? E associo essa fonte com o meu contexto. Agora eu vou precisar de um método que vai vincular os dados dessa fonte com a minha camada de visão. Então eu vou construir um método aqui embaixo, faz parte da API do Android, chamado getView. Aqui está ele. Vou retirar essa chamada aqui do superconstrutor e no final eu resolvo esse retorno. Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Primeira coisa, vamos obter da nossa fonte de dados a instância da nossa classe de modelo. Ou seja, dentro dessa lista eu vou ter vários registros que vieram do banco de dados representados na forma de objetos do tipo contato. Então eu vou obter esse objeto para fazer a associação com os componentes de interface gráfica. Como que eu obtenho esse objeto? Dou um getItem e digo em qual posição. A posição chega aqui na porta de entrada do método getView. O que isso nos retorna, pessoal? Um objeto da nossa classe de modelo. Nós temos acesso a ele agora. Agora nós vamos inflar o nosso layout. O nosso contexto. E vamos inflar o layout. Bom, qual layout que eu quero inflar? Vou tomar cuidado para pegar o layout do nosso projeto. Eu quero inflar o layout do adaptador. Aqui está ele. E vou completar essa chamada dizendo quem é o parent e o terceiro argumento com false. Bom, o que é o layout do adaptador, pessoal? Vou usar o Ctrl e vou clicar no link e ele vai me levar para o layout do adaptador. Cada item da minha Image View vai ter um layout específico. Então, isso é o layout do adaptador. Para cada item vou ter esse layout. A imagem, o nome da pessoa sendo escrito aqui do lado, sobrenome,
e o telefone. Desculpa, eu falei pessoa, mas é do contato nesse contexto aqui. Então aqui eu estou inflando esse layout. Bom, tendo inflado esse layout, eu posso mapear os componentes da interface gráfica, e é isso que eu vou fazer agora. Aqui eu mapeei o campo de texto nome. Vejam que eu utilizei essa view que chega na porta de entrada do método getView para chamar o findViewById. E aqui está o nome. Para mim ter certeza que eu estou no layout do adaptador, vou usar o ponto e clicar no link. Estou nele, então eu estou mapeando o componente certo. Agora eu vou mapear os demais. Vejam, mapeei todos os componentes do tipo TextView, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou popular esses componentes. De onde vem o dado, pessoal? Dessa instância da classe contato que eu mapeei aqui da minha fonte de dados. Então, eu vou pegar o valor do nome desse objeto. Vou fazer a mesma coisa com o sobrenome. Colocou um parênteses a mais sozinho aqui. Vou retirar esse parênteses. E vou fazer isso para o telefone. Ok, populei esses componentes da interface gráfica. Agora eu vou tratar a questão da imagem, certo? Porque a imagem, às vezes, eu posso tê-la ou não, ou seja, eu deixei opcional para o usuário adicionar uma imagem por contato. Então o que eu vou fazer? Vou mapear o ImageView da imagem. Mapeei esse componente e agora eu vou fazer um teste para saber se foi salvo ou não uma imagem pelo usuário no banco de dados. Então vou pegar o meu objeto da classe deModelo no atributo imagem e vou testar se ele está nulo ou não. Se ele não está nulo, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar essa imagem nesse ImageView. Vou colocar como bitmap. Bom, mas eu ainda não tenho essa instância de bitmap. Por que bitmap, pessoal? Porque eu só tenho essa chamada de bitmap, não com a byte array, que é como a informação está no banco de dados e como ele está dentro da minha fonte nesse momento, que é uma lista, porque foi convertido lá no banco, ou vai ser convertido, ainda não fizemos, de cursor de banco para lista, tá certo? Então eu vou resolver essa questão de transformar para bitmap. Como que eu faço isso? Eu chamo a bitmap factory e mando decodificar. Pego a imagem, e faço essa transformação. Então o que essa chamada fez, pessoal? Transformou um byte array em bitmap. E eu vou carregar esse bitmap no meu ImageView. Tá certo? Bom, caso o usuário não tenha salvo uma imagem, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar o meu ImageView e vou colocar a minha imagem padrão, que está na Drawable. Quase pronto. Agora eu preciso retornar alguma coisa aqui. O que eu vou retornar, pessoal? O resultado dessa chamada que inflou o meu adaptador. E onde que eu vou salvar isso? No ConvertView. E vou retornar esse ConvertView já populado. Perfeito, nosso adaptador está pronto. Agora nós podemos ir para o controlador e utilizar esse adaptador para vincular a nossa fonte de dados com a nossa ListView, que é isso que nós queremos fazer. Bom, pessoal, eu vou querer popular essa ListView em diversas situações. Eu vou querer popular
quando eu carrego o meu aplicativo, quando eu inicializo ele no dispositivo. Vou querer popular quando eu salvo um registro, quando eu deleto um registro. Então, eu vou estar em vários momentos no meu controlador atualizando essa lista. O que eu vou fazer? Vou colocar um método que vai ser especialista em carregar a list view. Então, eu vou construir ele aqui, depois coloco em outro local. O que esse método vai receber como parâmetro, pessoal? A nossa lista com todos os contatos. Vou importar, que ainda não importei uma list aqui no controlador. E aqui eu vou criar uma instância do meu adaptador. Aqui está ListViewAdapter. Vou chamar de adapter. E agora eu vou criar. O que eu preciso mandar como parâmetro? O contexto da minha aplicação e a minha lista com todos os contatos que eu recebi aqui na porta de entrada do método. Feito isso, só está faltando agora eu associar esse adaptador à minha list view. Só que eu tenho um problema. Eu ainda não mapeei minha list view. Vou fazer esse mapeamento. Vou chamar de list view mesmo nesse projeto. Vou fazer esse mapeamento. E vamos achar a nossa list view. Deve ser uma dessas duas, eu não tenho certeza qual que é. Bom, então uso o conto, clico em cima e vejo se me leva para o layout certo. Me levou para o layout correto, então está correta a minha opção. Agora eu vou fazer o casting. Mapeei minha list view. Agora eu vou usar essa list view. Observem que eu estou colocando com escopo global, porque eu estou usando no método onCreate e no carregar list view. E vou dar um set adapter. E vou dizer que o adaptador é o meu adapter. Perfeito. E agora eu vou colocar uma chamada ao criar a minha atividade para carregar no list view. E nessa chamada eu preciso obter a lista de contatos. Então eu vou obter do meu banco de dados. Mas eu ainda não implementei uma chamada lá. Mas vou deixar pronto aqui. E vamos agora ir lá na classe de acesso ao banco de dados e implementar o getAll, que é a busca por todos os contatos que eu tenho na minha base de dados. Então aqui nós vamos implementar o getAll. Vai retornar uma lista de contatos. Não recebe parâmetro nenhum, porque eu não preciso fazer filtro nessa lista. E agora vamos colocar o SQL aqui dentro. Bom, o que nós colocamos aqui no save? Primeiro, abrimos a conexão com o banco de dados. Apertei alguma coisa para acidente aqui. Agora eu uso um try catch. Na verdade só o try. E no finally eu fecho essa conexão. Tome esse cuidado para liberar esse recurso. Assim eu não crio lixo dentro da memória RAM do dispositivo. E aqui dentro eu vou fazer a busca na minha base de dados. Tá certo? Então vamos lá. Bom, então como eu vou fazer esse select no banco, pessoal? Simples. Vou pegar minha conexão com o banco. E vou chamar howQuery. E aqui eu vou colocar o meu select. Ok.
Isso aqui resolve a minha busca pelos contatos no banco de dados. Falta um argumento, por isso que ele ainda está me questionando aqui. Coloquei o segundo argumento como nulo. Só que essa chamada, pessoal, me devolve um cursor para banco de dados. Está ali depois do public. E eu não quero devolver um cursor, eu quero devolver uma lista. Então vou ter que construir um método utilitário aqui que faça essa conversão para mim. Então vou construir ele aqui embaixo. Então esse método, que eu já escrevi aqui o cabeçalho dele, já defini o corpo, vai receber um cursor como parâmetro e vai me devolver uma lista de contatos. Então vamos fazer a conversão aqui dentro. Como que eu vou fazer essa conversão? Vou testar primeiro se tem alguma coisa dentro desse cursor. Vou mandar posicionar o cursor do banco de dados na primeira posição. Caso tenha registro, isso aqui vai me retornar verdadeiro, certo? E agora eu vou construir um do while aqui e vou movendo o meu cursor. Não é para o primeiro, é um next. Então move to next. E aqui dentro eu vou fazer a conversão. Então vou construir uma instância da minha classe de modelo. Agora eu vou fazer a conversão. Já ofereceu para mim a opção getLong. Aqui é cursor. Vou indexar a coluna do banco que eu quero devolver aqui. Perfeito. Agora eu vou fazer os demais atributos da minha instância de modelo. Perfeito. Fiz para os demais. Vejam, usei getString para as tipagens do tipo string e usei getBlob para o byte array. Agora eu vou adicionar essa instância em um ArrayList. Vou fazer essa adição. Vejam que o Android Studio está me questionando. Eu não tenho essa variável contatos, então eu vou construí-la aqui em cima. Agora isso saiu. E depois de fazer todo esse processamento, passar por todos os registros que vieram no cursor, eu simplesmente vou retornar essa lista. Perfeito. Esse método vai converter um cursor em uma lista de contatos. Voltando agora aqui para o getAll, para mim resolver um problema que ele está sinalizando aqui embaixo, eu boto um return. Só que, claro, eu preciso retornar uma lista e não um cursor, que é o que me devolve o raw query. Então, vamos chamar o toList para resolver esse problema. Vamos completar aqui. Perfeito. Agora nosso getAll está funcionando. Podemos voltar no controlador que o erro vai sair. Com isso, eu posso carregar a minha aplicação para ver se já aparecem os dados na minha list view. Então vamos fazer isso. Aqui está. Está funcionando o carregamento da nossa list view. Agora nós podemos